Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flu faz 10-1 em goleada histórica no O Petrolero, mas é eliminado da Sula. O Fluminense fez sua parte e aplicou a maior goleada da história da Copa Sul-Americana, na noite de hoje, 26, ao massacrar o Oriente Petrolero, fora de casa, na vitória por 10-1. No entanto, o time foi eliminado ainda na fase de grupos do torneio, devido à vitória do Unión Santa Fe sobre o Júnior Barranquilla. Diante da fragilidade do adversário, Matheus Martins abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo. Tanto ele como Cano anotaram 3 vezes na partida. Arias, Caio Paulista, Manuel e William anotaram os outros gols do tricolor, relacionadas apesar de superar a goleada de 9-0 do Defensor sobre o Huancayo Per, em 2010, o massacre do Fluminense pouco adiantou. A equipe tirou a diferença de 6 gols de saldo, mas precisava do empate no outro jogo do Grupo H para avançar no torneio. No entanto, o Unión triunfou por 4-0. Goleada histórica, além de ser a maior goleada da história da competição, o Flu também alcançou seu placar mais elástico no século. Bombas no gramado, 2 explosivos foram lançados ao campo na segunda etapa. O primeiro foi aos 9 e o segundo aos 31. Nas duas ocasiões, o árbitro interrompeu a partida, conversou com o quarto árbitro e o delegado para que medidas fossem tomadas. Quem foi bem? Matheus Martins. Matheus Martins foi titular pela primeira vez do Fluminense, e logo de cara, marcou seus primeiros 3 gols como profissional, o primeiro com menos de 1 minuto de jogo. Muito ágil e habilidoso, o atacante mostrou que pode ser mais utilizado no restante da temporada. Quem foi mal? Nonato, diante de um adversário muito frágil, revidou uma falta no meio-campo com uma solada e foi merecidamente expulso. Sorte do Flu que o árbitro também mandou Jorge Rojas, que estava na confusão com o volante, para o chuveiro mais cedo. Atuação do Flu. Diniz ganha alternativas mesmo encarando um adversário mais fraco. O técnico Fernando Diniz deve sair satisfeito com a atuação do tricolor. Com Cris Silva atuando como um lateral mais avançado, o time se portou muito bem em campo, e foi extremamente eficaz, conseguindo fazer a vantagem que necessitava. Arias recebeu sua primeira chance como titular com Diniz e aproveitou muito bem, assim como Caio Paulista, que balançou as redes pela primeira vez no ano. Matheus Martins, que fez sua estreia como titular, marcou um hat-trick, e mostrou que pode ser muito útil no restante da temporada. 5 gols em 16 minutos. O início da partida foi frenético. Era finalizar e comemorar o gol. Com menos de 1 minuto de bola rolando, Matheus Martins marcou seu primeiro gol como profissional, aproveitando a bola enfiada por Arias. Aos 8, Arias deu nova assistência, desta vez para Cano, que teve só trabalho de mandar para a rede. Cano também anotou o terceiro, aos 12. Nonato cruzou da esquerda, e o centroavante fez de cabeça. Também pelo alto, os bolivianos diminuíram aos 14. Ayrton Paz levantou da esquerda, e Sebastián Álvares aproveitou a indefinição de Fábio para descontar. Para completar a chuva de gols, Arias anotou o quarto do Flu aos 16. Lucas Claro cruzou pela direita, a zaga afastou errado, e deixou a bola na medida para Arias bater forte e balançar a rede. Ritmo diminui. O time da casa conseguiu ficar um pouco mais com a bola e esfriou o confronto. Contudo, Nonato iniciou uma confusão após sofrer falta de Jorge Rojas no meio-campo. Passado o tumulto, o árbitro Guilhermo Guerreiro expulsou os dois aos 29 minutos. Flu ainda marca mais 2 na primeira etapa, precisando de uma vantagem de 6 gols. O tricolor manteve a artilharia pesada e ampliou com Caio Paulista, aos 35, e Matheus Martins, aos 39. William carregou da esquerda e cruzou no gol de Caio, enquanto recebeu um belo lançamento no segundo, e só escorou para Matheus marcar novamente. Entre os 2 gols, Quinones ainda fez um milagre. Cano recebeu o lançamento e bateu cara a cara com o goleiro, que deu rebote. O artilheiro finalizou novamente, contudo Quinones foi muito rápido e conseguiu desviar com o pé. Duplo hat-trick. Matheus Martins e Cano aproveitaram o começo do segundo tempo para marcar mais um gol, cada, e chegarem ao hat-trick. Aos 8, Martinelli passou para Matheus, que ainda tirou o marcador antes de marcar. Cano não quis ficar atrás do novato, e também anotou seu terceiro gol aos 12 minutos. William fez a jogada pela esquerda, e na linha fundo, rolou para trás. Cano bateu e a bola ainda tocou caprichosamente na trave, antes de entrar. Flu chega aos 10. Ao Fluminense chegou ao 10º gol ainda antes dos 30 minutos da etapa final. Aos 20, Manuel subiu mais alto após cobrança de escanteio e fez o 9º.
Aos 29, John Kennedy se enrolou ao driblar o goleiro, e a bola ficou fácil para William deixar o placar com 2 dígitos. Próximos jogos o Fluminense tem pela frente um clássico no Brasileirão. Pela 8ª rodada, o clube encara o Flamengo no domingo, 29, às 18 horas no Maracanã com mando rubro-negro. No mesmo dia, mas às 20h30, o Petrolero recebe o Bolívar pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Boliviano. Ficha técnica: Oriente Petrolero 1x10 Fluminense Competição. Copa Sul-Americana, 6ª rodada do Grupo H. Data: 26 de maio de 2022, quarta-feira. Horário: 21h30, de Brasília. Local: Ramon Tauixi, em Santa Cruz de la Sierra. Bol. Árbitro: Guilhermo Guerreiro, EQO. Assistentes: Christian Lescano, EQO, e Ricardo Baren, EQO. Gols: Matheus Martins, aos 1-1T, 39, 1T e 8-2T, Cano 8-1T, 12-1T e 12-2T, Arias, aos 16 1T, Caio Paulista, aos 35 1T e Manuel, aos 22T, William, aos 29 2T. Para o Fluminense, Sebastião Álvares, aos 16 1T para o Oriente Petrolero. Cartões amarelos: Facundo Soares Salcedo Mercado Salces, OR. William, Lucas Claro, Cris Silva, Flu. Cartões vermelhos: Jorge Rojas, OR. E Nonato, Flu. Oriente Petrolero: Quinones, Sandoval Daniel Rojas, Álvares, Zaspi e Paz. Rojas Berdecil, Mercado. Sanches e Fred Roca, Facundo Soares, Guaicochea e Salcedo. Técnico: Erwin Sanches. Fluminense: Fábio Caio Paulista, Lucas Claro, Calegari, Manuel e Cris Silva, Martinelli, Nonato e Arias, André, Matheus Martins, Luiz Henrique, William Bigode e Cano, John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.